Vamos ver o que vai acontecer aí nesse Brasileirão. Amanhã é um dia muito importante. Eu temo pelo pior, cara. Eu tô chutando aqui que vai ser 1-1 esse jogo aí. Não tô acreditando, não tô confiante na vitória amanhã não, contra a Chapecoense. Até falei durante essa semana que eu acredito no empate. Ainda mantenho a minha opinião, porque o Vasco não tá jogando nada. Eu tô tomando por base os últimos jogos do Vasco, velho. Claro, a gente sempre vai torcer por a vitória do Vasco. Mas também a gente tem que ver a realidade. A realidade é que o Vasco não tá jogando nada e que o nosso treinador já perdeu o elenco há muito tempo, né? Não vai sair tanta coisa assim de diferente nesse time do Vasco. Como eu gosto de falar aí em todos os vídeos, o Vasco optou pela continuidade do trabalho do Diniz e o Diniz está entregando a continuidade, né? Que foi péssimos resultados na temporada passada e ele está dando continuidade a esse belíssimo trabalho, né? Digamos assim. Meus amigos, é complicado, né? A gente ter que analisar mais um jogo do Vasco, a gente ter que falar mais uma vez de mais uma partida que não foi tão ruim assim, né, cara? Mas o resultado foi terrível para o Vasco. O Vasco aí mostrando que não tem a capacidade de segurar resultado dos jogos. Tanto aí por conta da fraqueza dos nossos jogadores, das limitações dos nossos jogadores, o treinador fez o que ele pôde, pelo menos ali, cara, com um time mais ofensivo no primeiro tempo. Dessa vez, cara, não vou criticar duramente o Fernando Diniz. Dessa vez, ele fez o que tinha que fazer. Essa é a verdade, não tem como a gente fugir disso. Mas o que ele tem em mãos também não é grandes peças, né? Não são jogadores de qualidade. O único ponto que você pode questionar, talvez, ali na atuação do Fernando Diniz no jogo ontem é as alterações, né? Porque não deu certo, não deram certo os nomes que entraram no segundo tempo, né? Entraram David, Marino, Rojas, que eu sequer ouvi falar dele no jogo. Acho que o Moura também entrou, fez algumas alterações ali para tentar, talvez, matar o jogo, para tentar fazer mais um gol. Não sei o que estava passando na cabeça do Fernando Diniz, só que ele não contou que o Vasco é um time muito limitado, um time que não sabe segurar resultados e que não consegue vencer mais em São Januário, né? Ontem o Pumita foi de herói a vilão, porque ele fez o gol e fez a falta que resultou no gol da Chapecoense. O Léo Jardim também deu uma contribuição, mas ele não tem culpa 100%. Eu acho que o Léo Jardim tem uns 20 a 30% de culpa no gol da Chapecoense, mas o Vasco não poderia ter feito a falta daquela região do campo com um jogador bom na bola parada, que é o Jean Carlos, um ótimo jogador. Com certeza o Vasco vacilou demais. Cara, mas a fase é tão ruim mesmo, que não dá para você confiar em absolutamente nada nesse time do Vasco. Um jogo de Campeonato Carioca, o Vasco não consegue vencer com tranquilidade contra adversários menores. Vamos ter um clássico aí no domingo. O que esperar desse Vasco? O Botafogo tá vindo de 5 nas costas. Vão querer jogar muito contra o Vasco. E o Botafogo é mais time que o Vasco. Mesmo com toda a crise do Botafogo, transferban, Textor, o que quer que esteja acontecendo no Botafogo, eles ainda são superiores ao Vasco. O Vasco hoje é um time que tentou mostrar um pouco mais de organização ontem, mas mesmo assim não foi suficiente para vencer um dos times que eu entendo que será um dos mais fracos do Campeonato Brasileiro. Isso é muito preocupante, é alarmante. A gente até falou aqui, cara, acho que eu falei aqui durante os 2 dias aí seguidos, que eu não acreditava na vitória ontem, inclusive falava que era 1-1, que seria 1-1 esse jogo. Falei aqui por várias vezes no canal que eu não acreditava que o Vasco seria capaz de vencer a Chapecoense. Só que, dado o momento do jogo, o Vasco se mostrou muito capaz de vencer a Chapecoense, só que não teve aquela qualidade na hora de definir as jogadas, né? Aí vai a minha dura crítica ao Brenner. Eu sei que é início de temporada para ele, o Vasco já se iniciou, já tem algum tempinho, mas para ele está iniciando agora. Só que, cara, um jogador profissional que ganha o que ele ganha, vindo de uma Udinese da Itália, jogou muito tempo também no futebol da MLS, mas ele está vindo da Itália. Não pode perder os gols que ele perdeu, cara. Não pode. Não pode. O Vasco fez todo o esforço do mundo para trazer esse centroavante, para ele ser o homem-gol. O Diniz queria demais esse atleta. Era o pedido especial do Diniz. Era o substituto do Ryan. Essa é a palavra certa. O Brenner chegou para ser o substituto do Ryan. E olha o que ele está entregando para a gente no segundo jogo consecutivo. Velho, o que ele fez ontem em campo é inadmissível, cara. Se tinha alguma dúvida entre Spinelli e Brenner, acho que ontem acabou, meu amigo. O Spinelli vai chegar a dar 9 para ele, cara. É o titular incontestável do ataque vascaíno. Inclusive, ele foi eleito o principal jogador do campeonato equatoriano, principal atacante do campeonato equatoriano ontem. O jogador deverá desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias aí. Mas, cara, falando do Brenner, velho, a gente tinha uma grande expectativa desse jogador. Muitos torcedores ontem vaiaram o Brenner na sua substituição.
Isso ficou nítido ontem na hora que ele saiu de campo. O Brenner perdeu gols inacreditáveis, inacreditáveis mesmo. O que mais me estranha no time do Vasco é que após o Vasco vender o Verratti, o Vasco do nada começou a chuveirar a bola dentro da área. Quando o Verratti estava em campo, não tinha esse tipo de jogada, né? Aí a gente traz um centroavante com a estatura muito abaixo do Verratti, porque o Brenner não é um atacante alto, acho que tá nítido isso para todo mundo percebeu isso. Mas o Vasco começou a chuveirar a bola na área, mano. Pô, velho, quando tinha um centroavante de quase 2 metros, o Vasco não fazia isso. Aí a culpa ficava no Verratti porque ele não fazia mais gols. Quando a bola chegava com a péssima qualidade, o Verratti acabava perdendo alguns gols. Entendeu? Mas hoje, com a saída dos dois principais jogadores que o Vasco tinha, Verratti e Ryan, o Vasco fica chuveirando a bola na área toda hora. Entende? Eu já percebi isso em alguns jogos aí do Campeonato Carioca e principalmente no jogo ontem. O Vasco bate o desespero, começa a cruzar para a área. O gol do Vasco saiu dessa forma, só que estava lá o Pumita, né? Para fazer o gol. Muito esperto ali. O Pumita hoje é o artilheiro do Vasco. Lateral direito reserva é o artilheiro do time do Vasco. Onde o Vasco fez investimentos pesados para o ataque. E o atacante, o centroavante que a gente trouxe para ser um homem-gol, para fazer um caminhão de gols, perdeu um caminhão de gols ontem diante da Chapecoense, né? Cara, a situação já começa a me preocupar no brasileiro. Eu sei que é início brasileirão para todo mundo. A gente está vendo o que está acontecendo com os favoritos Cruzeiro e Flamengo. Mas o Vasco jogou com dois adversários que eu entendo que são inferiores ao Vasco. Eu sei que o Mirassol tem uma boa estrutura, manteve o mesmo treinador, tem um bom padrão de jogo, mas fez uma reformulação gigantesca no elenco. E o Vasco tinha condições de ganhar do Mirassol. Com o que temos, cara. Com o que temos. Perdemos o jogo. Ontem em São Januário, contra a Chapecoense, um dos times mais fracos, junto com o Remo. Vamos ver se vai se manter assim, time fraco mesmo, mas no papel seria um dos times mais fracos. Na prática já vem se mostrando um time mais competitivo. Gol do Santos empatou. Entendeu? O Vasco não conseguiu fazer o resultado jogando em São Januário. Isso preocupa, porque o Vasco não tem o hábito de ganhar mais jogos em São Januário. Antigamente, jogou em São Januário, 3 pontos, anota 3 pontos aí. Hoje não, cara. Hoje é complicado. Ele sabe muito bem que o trabalho do Diniz é horroroso, o retrospecto dele é horroroso, mas como eu disse, a gente tem que ser realista e ser sincero aqui também com o torcedor, porque ontem o culpado também não foi só o Diniz, né? Ontem a culpa não foi somente dele. É um fato raro aqui no canal, é praticamente um elogio o Diniz, mas ontem eu tiro a culpa do Diniz. Porque ontem os jogadores não souberam ganhar o jogo, não souberam matar a partida, fazer mais gols e tampouco sustentar o resultado. Isso aí foi o suficiente e determinante para que o Vasco não ganhasse o jogo, levasse o empate, cedesse o empate à Chapecoense. E ficou bem preocupante a nossa situação aí, né, cara? O Vasco tem apenas 1 ponto no Campeonato Brasileiro, tá ali disputando posições com todo mundo que tem 1 ponto, né? Hoje o Vasco é o 12º ou 13º colocado. Vale ressaltar aí, velho, que agora vamos ter um clássico pelo Campeonato Carioca contra o Botafogo no domingo. Jogo aí que é muito difícil. Falei para vocês aí que, para mim, na minha opinião, o Botafogo é o favorito nesse jogo. O Vasco precisa pelo menos empatar ali e torcer para o Flamengo ganhar o seu jogo, porque o adversário do Flamengo é quem está lutando com o Vasco por uma classificação. Se o Vasco perde o jogo e o Flamengo perde o jogo, o Vasco vai disputar o quadrangular de rebaixamento no Campeonato Carioca. Olha quão grave é isso. Essa situação que o Vasco se meteu. Vai ter que tentar pontuar de qualquer forma, de preferência, lógico, a vitória contra o Botafogo e secando o Sampaio Corrêa. Essa é a nossa situação no Brasileiro preocupante, situação no Campeonato Carioca preocupante. Terminando aí o assunto Brasileirão, o jogo de ontem contra a Chapecoense, falando no geral de jogadores. Léo Jardim falhou mais ou menos no gol, como eu falei, para mim a culpa dele é de 20% a 30% no gol. Se ele tivesse um pouquinho mais de estatura, talvez a bola teria ido para fora, ele teria conseguido espalmar, ou se ele tivesse um pouquinho melhor colocado, mas acabou tendo uma contribuição, nem que seja mínima, mas teve uma contribuição no gol do adversário. Pumita fez um gol, mas fez a falta que foi determinante para o gol também ali da Chapecoense. A dupla de zaga, cara, eu acho que ontem eles fizeram o melhor jogo deles aí nessa temporada, porque a Chapecoense também abdicou totalmente de atacar, né? O atacante da Chapecoense foi substituído sem mesmo ter tocado na bola, para você ter ideia. O Piton ontem já fez um jogo, na minha opinião, um pouquinho acima do que ele vinha fazendo, mas ainda vem recebendo algumas críticas dos torcedores vascaínos, né? Claro, a chegada do Cuiabano pode ter ligado um alerta aí no jogador. Pô, minha situação aqui tá preocupante. Eu tô para ser o reserva de novo do Vasco, uma posição que eu era titular incontestável, um dos capitães aí do time, um jogador imprescindível. Hoje a minha condição é de ir para o banco de reservas.
Talvez o jogador está pensando nisso e ter pensado isso também no jogo de ontem. E isso é importante, porque aumenta a competitividade do elenco do Vasco, porque você mantendo um jogador que só tem ele para a posição, porque o Vitor Luiz não fazia sombra para o Piton, Riquelme e tampouco o Leandrinho, que já saíram do Vasco, só o Vitor Luiz está lá para tentar ser negociado. O Piton se manteve ali impecável, cara, se manteve intocável ali na lateral esquerda. Hoje, com a chegada do Cuiabano, ele vai ter que jogar mais, vai ter que mostrar mais futebol para lutar por uma titularidade com o lateral que está chegando para ser titular da nossa posição. O campo do Vasco também ali conseguiu fazer algumas boas jogadas, teve um vacilo outro do Thiago Mendes, né, na saída de bola ali, mas o Barros acho que foi seguro, não passou tanta insegurança assim. O Coutinho tentou muita coisa, deu finalizações importantes, só que não conseguiu fazer o gol. Teve um lance que ele furou no primeiro tempo ali, né, que era, eu gritei gol naquele momento, só que o jogador acabou furando, mas eu achei a partida do Coutinho já um pouco superior ao que ele vinha mostrando no Campeonato Carioca, né? Tomara que ele continue aumentando o seu nível de atuação. O ataque, Nuno Moreira ontem foi menos pior do que nos últimos jogos. Andrés Gomes, mostrando mais uma vez ser o principal jogador do Vasco. Ele tenta, às vezes erra, mas é um jogador que mais tem raça, é o jogador que mais tenta fazer algo de diferente no Vasco. E o Brenner, para mim, foi o pior em campo ontem, um centroavante da qualidade que a gente espera que ele tenha, não pode perder esses gols que ele perdeu, né? Quando o Brenner estava para ser negociado com o Vasco, quem assiste aqui o canal deve ter percebido que eu falei bastante aqui que era para ficar um pouco receoso com a chegada do Brenner, porque o jogador estava jogando na MLS, no Cincinnati. O Cincinnati, um clube que ele já se destacou bastante, não tinha a intenção de comprar o Brenner. Eu acompanhei a MLS no ano passado, ele fez alguns golzinhos, mas não era o mesmo Brenner do passado, onde ele se destacou no Cincinnati, o que levou ele a ser vendido para a Udinese. O Cincinnati não comprou o Brenner. O Cincinnati tem dinheiro para comprar o Brenner, não comprou. Devolveu ele para a Udinese. A Udinese não quis aproveitar o Brenner. Essa é a verdade. O Brenner não seria aproveitado na Udinese. E o Vasco foi lá e trouxe esse jogador. É um jogador que, cara, a gente sabe muito bem que ele está sem ritmo de jogo, precisa de ter mais tempo ali, mas, cara, não dá para perder esse tipo de gol. É preocupante, porque quando o cara começa a perder esse tipo de gol, ele começa a ser mais pressionado. Ele mesmo se autopressiona. E vem a pressão da torcida também. Ontem ele já foi vaiado. Entende? Uma situação aí preocupante. Quanto à situação do Brenner, a gente espera que ele possa dar a volta por cima ainda, apesar de eu achar que ainda vai levar um tempo para esse jogador pegar um bom ritmo de jogo, para ele mostrar alguma coisa ainda com a camisa do Vasco. Mesmo ele perdendo gols, durante o jogo ele não está fazendo tanta coisa assim. Ele tem pouca movimentação, não é o centroavante que eu queria no Vasco, para falar a verdade. O Brenner não é o centroavante que eu queria no Vasco, mas o nosso treinador acha que o Brenner é o mesmo de 20 anos atrás, quando ele trabalhou com ele no São Paulo, no Fluminense, pediu a contratação dele e a gente só tem agora a confiar no atleta, né? Vamos esperar a chegada do Spinelli, que para mim vai ser o titular da posição. Eu espero que assim seja, porque o Diniz não pode utilizar jogadores queridinhos dele se o cara não estiver jogando bem. Tem que pôr no banco de reservas. O Spinelli hoje, para mim, chega com status titular no Vasco. Comenta aí o que você espera dessa sequência de temporada, o que você achou do jogo de ontem diante da Chapecoense. Você acredita que o Vasco possa ter alguma oportunidade de vencer o Botafogo, meu amigo? Alguma chance de vencer esse clássico? Eu acredito que o Vasco vai perder o clássico do Botafogo. Bom, pessoal, continuando aí com as notícias do Vasco, agora falando do mercado, cara. O Vasco está fechando a contratação aí, como todo mundo sabe, do Spinelli. O jogador até falou sobre isso ontem, ao receber o prêmio de melhor atacante do Campeonato Equatoriano. O jogador deixou bem claro que está sim em negociações e que as informações que a gente tem atualizadas é que nos próximos 3 dias aí, o jogador deverá estar desembarcando no Rio de Janeiro para ser novo reforço do Vasco. É uma novela que já está durando algum tempo, mas o atleta deverá ser contratado realmente pelo Vasco. Outra situação que a gente teve atualização quanto à saída de jogador do elenco, Vitor Luiz. O Vasco está buscando a saída antecipada do jogador. Ele tem contrato até o fim desse ano e deve receber pouquíssimas oportunidades com o Fernando Diniz. O empresário do atleta, segundo o Vene Casagrande, afirmou que ainda não existe nenhuma proposta oficial pelo jogador. O jogador não será mais utilizado pelo Fernando Diniz e tampouco deverá ser relacionado para os próximos jogos do Vasco. É uma situação aí que o Vasco tem que resolver. Com certeza o Vitor Luiz
um jogador que não vai conseguir jogar mais absolutamente nada no Vasco, o Vasco tem que conseguir resolver essa situação para ele sair do clube. Quanto ao Cuiabano, que foi contratado, ele se colocou à disposição para o Clássico diante do Botafogo, só que ontem o Fernando Diniz trouxe a informação que ele não será relacionado e que não vai para o jogo diante do Botafogo, né? Não vamos ter lei do ex, infelizmente, nesse clássico aí. Mas a grande notícia quanto a reforço é de que o Vasco está negociando com o Flamengo a contratação do volante Alan, jogador que teve passagem pelo Atlético Mineiro, Fluminense, trabalhou com o Diniz, inclusive, lá no Fluminense. O jogador também teve uma passagem pelo Liverpool, da Inglaterra. Um jogador aí que já está há algum tempo no mercado brasileiro, só que ele está numa péssima fase no Flamengo, desde que ele foi contratado pelo Flamengo, né? Nunca agradou o torcedor flamenguista e agora ele pode ser novo reforço do Vasco por empréstimo de uma temporada. Para sempre deixar claro que esse jogador tem um altíssimo salário lá no Flamengo e com certeza terá que reduzir drasticamente seus salários para poder fechar com o Vasco. A gente não sabe se é da vontade do atleta se transferir para o Vasco. Um fato importante nessa negociação é que o jogador já está habituado ao Rio de Janeiro, já mora no Rio de Janeiro, e isso não seria um entrave na negociação aí, uma mudança de cidade, por exemplo, né? O jogador só teria que trocar de clube. A situação é essa, cara. A informação que a gente tem é que o Vasco está avançado nas negociações com o Alan e ele deverá ser novo reforço do Vasco aí para o meio-campo. Não é o meio-campista que eu gostaria. Já vi muitos amigos meus que torcem para o Flamengo xingar esse jogador, falarem muito mal. Inclusive, até ontem conversei com um amigo meu flamenguista, ele me disse que o Alan tem um nível abaixo do Hugo Moura. Por aí você já começa a ver, já ficar preocupado com esse tipo de negociação, né? Vamos ver se o Diniz vai ser capaz de resgatar o futebol do Alan, ou Alan, sei lá como que é chamado esse jogador, mas na minha opinião, cara, o Alan que eu gostaria de ver no Vasco não era esse, era o que está no Botafogo. Mas vamos aguardar aí o que vai acontecer, se vai ter um desfecho positivo. Quanto a essa negociação, o jogador aí canhoto, atua como segundo volante, às vezes pode fazer também como primeiro volante. O Diniz gosta muito desse jogador, como eu disse, por ter trabalhado com ele já no Fluminense. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí qual a sua expectativa para o ano de 2026 do Vascão, que começou de maneira melancólica aí pra gente, cara. Complicado. Tamo junto, é nóis.